Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Seja Henrique e vou agora apresentar alguns dados importantes sobre o município de Sorriso. Então, vamos para as nossas dicas quentíssimas para a sua prova, lembrando que devemos focar em elementos pontuais, por exemplo, como a sua localização e como as características gerais da nossa economia, do nosso produto interno bruto, beleza? Então, nós podemos verificar o nosso brasão, que traz informações importantíssimas. Por exemplo, nós temos aqui os grãos do milho, e da soja, o milho e a soja, os dois principais produtos do município de Sorriso, que é o líder nacional na produção da soja, tá? Os dois principais produtos é a soja, o milho, e a maior parte das propriedades dedicam-se ao cultivo da soja. Lembrando que nós utilizamos cultivos transgênicos, porque eles são mais resistentes aos herbicidas e se adaptam muito bem às nossas condições naturais, ou seja, um local com clima tropical, quente, com longas estiagens, tá? Então, a data de 1979 é quando teve início a colonização do território. E em 1986 é quando nós tivemos a emancipação. Então nós fazemos parte, dos grandes projetos de desenvolvimento realizados nos anos 70 a partir, das iniciativas dos governos militares, como por exemplo, o Polo Amazônia e também o Programa de Integração Nacional, entre outros. Então perceba, que está a data no ano de instalação do território do Mato Grosso, que fora dividido em 1977. Tá? Então a divisão do território foi em 77, sua instalação em 79, instalação de fato com todo equipamento público. Então veja só, Sorriso lidera o ranking de maior produtor de soja do Brasil. Você já sabe, além de soja transgênica, vale a pena nós destacarmos, o modelo do plantation, ou seja, agricultura realizada em grandes propriedades, monocultoras, com a sua produção destinada principalmente para a exportação. Então, nós temos esse modelo, que é o predominante no território do Mato Grosso, que não só Sorriso é o maior produtor do estado, mas Mato Grosso é o maior produtor do Brasil, e se fosse um país, teria uma produção maior do que a da própria Argentina, tá beleza? Agora, pensando na composição do nosso produto interno bruto, ou seja, a soma da riqueza produzida no município pelos três setores da economia é a seguinte: temos o setor terciário, ou seja, o de comércio e serviços, com uma participação de 57% aproximadamente, o setor secundário, o setor industrial, o processamento de mercadorias, sejam dos grãos, seja da carne, 14%, e o setor primário, que é o agronegócio dentro da porteira, nossa produção de carne, nossa produção de soja, nossa produção de milho, 29%. Agora perceba que ao falarmos de agronegócio, estamos falando de uma longa cadeia produtiva que atua nos três setores da economia. Tá? Então nós temos o agronegócio dentro da porteira, que corresponde aos valores das lavouras, dos produtos primários como um todo. O setor secundário é o agronegócio na sua transformação, tá? Todos os setores de processamento de grãos, a carne congelada, enfim, tá? E todas as indústrias ligadas a equipamentos do agronegócio, tá bom? E o setor terciário é onde as trocas acontecem, É o setor de serviços, comércio e serviços, incluem-se aí os serviços públicos, e é importante ficarmos atentos que é na capital, Cuiabá, que
são realizados, né, as maiores transações, também Sorriso, né, são feitas grandes transações, então é onde a riqueza se materializa e uma porcentagem, né, participação muito grande, portanto, na composição total do PIB. Ou seja, quando nós temos uma economia tradicionalmente urbana, tá, temos também uma economia terciarizada, de terciário, tá? Terciarização da economia é essa enorme participação na composição do PIB. Tem a ver com, então, os maiores valores adicionados ao PIB, você viu que é perto de 60%, né? Olha aqui, 57%, e também é onde atua a maior parte da população economicamente ativa, tudo bem? A terciarização da economia caracteriza-se também por uma grande quantidade de informalidade. Então, boa parte desta população economicamente ativa atua de modo informal, beleza? E também, ao falarmos de terceirização, nós sempre nos referimos ao processo de precarização do trabalho, que pode ser compreendido contemporaneamente através dos impactos no mundo do trabalho provocados pelos novos aplicativos, tá? Por isso chamamos uberização. Ótimo, então guardou essas dicas aqui, né? Nossos principais produtos, a participação do PIB na economia e a terciarização. Lembrando que nós temos uma população, né, predominantemente adulta em processo de envelhecimento e que vivemos um bônus demográfico. Quer dizer que a soma da população adulta supera a soma dos idosos e a soma dos jovens, beleza? Então, Sorriso possui limites municipais com os seguintes municípios. Olha só, limita-se com Sinop, Vera, Nova Albiratã, Boa Esperança do Norte, Santa Rita do Trivelato, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, tá? Temos, portanto, aí 7 limites municipais e sempre acontece de cobrarem esse conteúdo, tá? Eventualmente sabemos muitas informações sobre o município e aparece lá uma questão do tipo das alternativas abaixo, assinale aqui, aponta todos os municípios que fazem limites com, né, Sorriso ou algo parecido, tá bem? Então, de acordo com as últimas estimativas do IBGE, enquanto não foi ainda publicado, né, os relatórios finais do censo 2020, nós temos aproximadamente, né, 94.941 pessoas, aí por volta então de 95 mil habitantes, e podemos observar que aconteceu um crescimento expressivo em relação ao último censo, lá o de 2010, em que o município teve por volta de 66 mil habitantes. Nós temos então um crescimento populacional que aconteceu por duas razões principais. Acontece tanto devido ao crescimento natural da população, né? Ou seja, a diferença da natalidade e da mortalidade, né? Lembrando que nascem muito mais meninos, então crescimento vegetativo corresponde às taxas de natalidade menos as taxas de mortalidade, tá? Só que não é o principal fator, é a migração, tudo bem? Então a nossa população, ela cresceu nesse intervalo, tanto devido ao seu crescimento vegetativo, quanto também às imigrações. Então o crescimento populacional é, pensando o crescimento vegetativo bruto, né? A número de pessoas aí, essa diferença da natalidade com a mortalidade, e o saldo imigratório, né? A diferença dos que entraram dos que saíram. Lembrando que nós temos o saldo imigratório, evidentemente, positivo, pois mais pessoas entram no território do que saem dele. Como nós somos um território de grandes dimensões, né? É o terceiro maior do Brasil, somente atrás do estado do Amazonas e do estado do Pará, nós temos uma distribuição da população que é bastante irregular. A maior parte da população está localizada, né, ao sul do território do estado, e aqui o eixo de desenvolvimento
de Sorriso está no eixo da BR-163, tá? Que direcionou o povoamento da região. Então, dentro dos grandes projetos rodoviários realizados durante os governos militares nos anos 70 e nos anos 80, devemos destacar a importância das grandes obras e das rodovias para o povoamento. Ao redor do seu trajeto, ocorre o chamado efeito espinha de peixe, porque depois de alguns anos, ao observarmos uma imagem de satélite, tá? É fácil identificarmos, né, que as margens das rodovias é que surgiram lugares, né, que são focos de desmatamento e são os lugares em que ocorreram a proliferação do povoamento, tá bem? Proliferação do povoamento, que é o mais importante de você destacar. Então, a população do território, né, perto da sua dimensão, ela é modesta, o que faz com que tenhamos uma densidade demográfica, tá? Somente de 7,13 habitantes no município. Esses dados são só de Sorriso, tá? 95 mil habitantes aproximadamente e 7,13 habitantes por quilômetro quadrado. Quanto à localização, existem formas de regionalização. Por exemplo, nós temos aqui a hierarquia urbana, que classifica o município como um centro subregional de hierarquia B, tá? Porque nós temos a grande metrópole nacional, as metrópoles nacionais, as metrópoles, os centros regionais A, B e C, tá bem? Então nós temos um centro subregional abaixo, né? Então aqui nós temos as chamadas regiões de influência, tá? Então nós temos aqui duas divisões que são utilizadas pelo IBGE, tá? Região de influência, nós temos a localização na região de influência de Sinop, que é a capital regional de onde está localizado o município, tá? Então nós estamos na região influenciada por Sinop, tá? Então, região de influência de Sinop, né, que é a cidade região de influência de Sinop, né? Então, essa região de influência de Sinop tem duas divisões, que é a intermediária de Sinop e a imediata de Sorriso. Então, Sorriso está na região de influência de Sinop, intermediária, e na região imediata de Sorriso. Ou seja, ao seu redor, Sorriso exerce também uma influência imediata e está sob a influência de Sinop, beleza? Agora, mesorregião e microrregião são formas de divisões fisiográficas, né, que levam em consideração aí as características físicas do território, e nós pertencemos ao norte mato-grossense, na microrregião do Alto Telespires. Olha só, nós estamos, tá, na região do norte mato-grossense, na região as margens da rodovia, né? Na região do Telespires, tudo bem? Então a sua bacia, né? Ela ocupa uma área de mais de 140 mil quilômetros quadrados, inclui o estado do Mato Grosso e o estado do Pará, que usam os, né, recursos hídricos da bacia, especialmente para abastecimento público, agropecuária, pesca, turismo, lazer e também para abastecer a sua produção industrial, produção de energia hidrelétrica, por exemplo, né? O Telespires, o rio Telespires, tem as nascentes lá em Primavera do Leste e suas águas banham esses importantes municípios, né? É o nosso importante município aqui de Sorriso e suas imediações, tá? Então, banha dois tipos de bioma, banha a região da floresta amazônica e também do cerrado. Então, olha só, temos outra classificação ainda neste mapa, essa daqui
da CEPLAN, Secretaria de Planejamento. Você viu que tem meso e micro-regiões, tá? Essas são as que mais aparecem. Qual que é mesmo? Tá? Mesorregião do Norte do Mato Grosso e micro-região do Telespires. Sinop tem... Sorriso tem a sua região de influência imediata e é influenciada pela região de Sinop. Ponto. Então nós temos aí duas regionalizações. Essa segunda, né, quanto à influência das cidades, região imediata e intermediária, e meso e micro-regiões, divisões do IBGE. Agora, nós temos as divisões da Secretaria do Planejamento, que são 12, e nós estamos localizados na região de planejamento 10, tá? Nós estamos localizados na região de planejamento 10, região, né, de planejamento aí do Telespires. Vamos lá, está na região que temos o bioma da Amazônia e do Cerrado. Lembrando que o Cerrado possui, né, árvores de casca grossa, tronco retorcido, raízes profundas e xeromorfismo. Então, nós temos aí um importante serviço ecológico, tá? O xeromorfismo. Temos um importante serviço ecológico prestado pela vegetação do Cerrado, que são suas raízes profundas, raízes xeromórficas. Então, o Cerrado é chamado de florestas de cabeça para baixo. Então, elas facilitam a infiltração da água nas chapadas, tá? Lembrando que predominam no território o relevo de planaltos, especialmente planaltos sedimentares com topos planos, tá? Com esse formato aqui aproximadamente, tá? E nós temos, portanto, o Cerrado como a caixa d'água do Brasil. Então, as nossas rochas sedimentares, né, mais as raízes xeromórficas do Cerrado, tornam mais eficiente a infiltração da água, que reabastece lençóis freáticos e também as cabeceiras dos grandes rios que têm suas nascentes na região, tá? Então, reabastece lençol freático e rios, tudo bem? Agora, a floresta amazônica, né? Nós temos aí uma floresta equatorial do tipo úmida, latifoliada, né, com flores grandes e largas, e tem um fenômeno que é muito discutido atualmente, que é o fenômeno dos rios voadores da Amazônia, né, em que há um mecanismo de trocas hídricas, né, com a atmosfera, e aí tem toda uma circulação de água pelo Brasil, influenciando diretamente o clima do centro-oeste. O estado do Mato Grosso só não é um deserto devido a essa circulação atmosférica dos rios voadores da Amazônia, beleza? Se nós compararmos o centro-oeste brasileiro com outras áreas do planeta Terra, perceberemos que é a única no planeta, na mesma latitude, que não é desértica. Então, a razão de termos, né, não sermos um deserto são esses rios da Amazônia, esses rios voadores, tudo bem? Então, em termos ambientais, né, ocorreu um grande processo de expansão da fronteira agropecuária, um grande avanço do desmatamento, né, um grande uso de agrotóxicos, e isso impacta, né, o meio ambiente. Você pode pensar em alguns dos impactos, né, como o desmatamento, como, por exemplo, né, o assoreamento dos leitos dos rios, e a crise hídrica energética entre 2021 e 2022, em parte, é atribuída, né, às poucas chuvas que aconteceram ao redor do Brasil, e parte dessas chuvas, né, e parte dessa crise hídrica é atribuída à diminuição da circulação atmosférica, né, dos rios voadores devido ao desmatamento da Amazônia e também devido à diminuição da infiltração da água no Cerrado, beleza? Então, pessoal, lembrando que nós estamos então na mesorregião do Norte Mato Grossense, micro-região de Telespires, nós estamos na região intermediária, tá, de Sinop e imediata de Sorriso. Nós estamos na região de planejamento, tá? Nós estamos na região de planejamento de Sorriso, tá? Então, que é aquela do mapinha 10. Pessoal, fechamos então aqui essas principais dicas sobre os conteúdos, né, que podem ser abordados na sua prova. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.